2 de abril. Ele ainda cura. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Lucas capítulo 7, versículo 13. Muitos enfrentam o pacto de um diagnóstico difícil, e nessas horas quase sempre o medo aparece. Eu já vivi isso acompanhando meu pai em 2 momentos delicados, ao lutar contra diferentes tipos de câncer. Lembro-me das perguntas que ele fazia e da angústia que invadia o nosso coração. Mas em meio à dor descobri o Senhor ainda cura. Ontem, hoje e sempre, pela graça de Deus, hoje meu pai está bem e curado. Ao longo dos anos vi milagres que não poderiam ser explicados, como membros voltarem a se mover, tumores desaparecerem, crianças sem esperança saírem da UTI, corações transformados. Sim, nós vimos e ouvimos, e ainda ouviremos. Jesus continua agindo com poder. Talvez hoje você ou alguém da sua família estejam enfrentando uma batalha. Esse devocional é um lembrete, não perca a fé. Mesmo quando o céu parece em silêncio, ainda assim ele é Deus, e a cura ainda é a parte do que ele pode e quer fazer, conforme o propósito único para cada vida. Por isso, aprendi a orar até o fim e a crer até o último instante, pois ele nunca deixou de ser aquele que levanta, restaura e ressuscita. A viúva de Naim não pediu nada, mas Jesus viu a sua dor e interveio, ressuscitando seu filho. Da mesma forma, há momentos em que nem conseguimos clamar, e mesmo assim ele age. Hoje peço ao Senhor para que renove a sua fé e derrame uma esperança viva em seu coração, que a cura alcance todas as esferas da sua vida, que você perceba o cuidado de Deus até no vale mais escuro, como diz o Salmo 23. Ele é fiel, ele ainda cura. João capítulo 19. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu: Você não me responde. Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta de meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse: Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebrados as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus ainda, que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Deus abençoe e espero você amanhã.